Aranhas, este é o título do livro de Carlos Henrique Schroeder, editado pela Record em 2020. Carlos Henrique Schroeder, ele é catarinense, autor de, entre outros livros, As Certezas e as Palavras, publicado pela Editora da Casa em 2010, e com esse livro ele venceu o prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional. É autor também de As Fantasias Eletivas, de 2014, A História da Chuva, de 2015, ambos editados pela Record. O que você pensa sobre aranhas? Alguns têm medo, outros têm nojo, outros ainda gostam delas a ponto de ter uma como animal de estimação. Eu sinto um misto de medo e repulsa. E é com isso que Carlos Henrique trabalha, com esses sentimentos. Não há como ficar indiferente a uma aranha. E Carlos Henrique Schroeder vai brincar com esse imaginário, como, por exemplo, Spielberg fez conosco com o filme Tubarão. Este livro, Aranhas, reúne 32 narrativas curtas, entre contos e mini-contos. Todos os textos seguem a estrutura clássica do conto, com algumas pequenas transgressões às vezes. O foco temático é o relacionamento interpessoal, a solidão, os embates psicológicos, o banal, o ordinário, o cotidiano. Todos os contos têm como título Classes de Aranha. Muitas eu não conhecia, claro, eu não sou especialista nesse assunto. Então, eu pesquisei cada uma dessas classes para achar um paralelo entre a aranha e a trama. Em vários contos, percebe-se que a principal característica do aracnídeo é passada a algum personagem. Caso, por exemplo, do conto Saltadora. Saltadora é uma aranha vampira que se alimenta principalmente do mosquito vetor da malária. Neste conto, Ana, a personagem, se corta com uma faca e persegue que o sangue dela é um poderoso afrodisíaco para várias pessoas com quem se relaciona. Também outro conto, o conto que abre o volume intitulado Viúva Negra, faz isso. Você sabe que a Viúva Negra é uma aranha que eventualmente come o seu companheiro, come o companheiro dela após a reprodução. Ali, neste conto, um casal de idosos planeja a sonhada viagem para a Europa, enquanto rememoram um passado de muitos amantes, comem pizza e assistem a uma série da Netflix. Não sabem, entretanto, se ainda terão tempo para tão sonhada viagem. O conto Golias, Comedora de Pássaros, remete àquela que é talvez a maior aranha do mundo, que pode chegar até 30 centímetros de comprimento. Neste texto, Gregor Samsa acorda e se vê metamorfoseado num aracnídeo monstruoso, em uma imensa Golias comedora de pássaros. E vai, a exemplo do Gregor Samsa de Kafka, passar por maus bocados. Os contos menores também seguem esse pretexto da característica da aranha. Caso do texto, por exemplo, Lançadora de Rede. Como o título sugere, trata-se de uma aranha que lança teias para capturar as presas. No texto, a personagem Dinah é uma estudante odiada pelos colegas, pois namora
as meninas mais bonitas da escola. No interessante conto de fechamento do livro, intitulado Armadeira, que remete a uma aranha que é extremamente agressiva e peçonhenta, acompanhamos o personagem Marcus Hilly, um astrólogo ambicioso que quer montar um grupo de 12 pessoas de signos diferentes para testar a teoria de que a astrologia pode ajudar as pessoas a viverem melhor no mundo de hoje. Neste conto, vários personagens de textos anteriores reaparecem e o leitor tenta descobrir qual deles é agressivo e peçonhento. O veneno da armadeira é muito tóxico e chega a matar tranquilamente ratos. No conto, um veneno terá papel de destaque. Este texto foi construído de maneira bem interessante. O narrador trata de forma íntima o leitor, de maneira que essa proximidade acaba por neutralizar a desconfiança que inicialmente nutrimos por Marcos. Os contos são todos muito bem escritos. Alguns deixam o final aberto, outros brincam com a própria arte literária. Há temas bem contemporâneos, como, por exemplo, o vazamento de vídeos íntimos, a velhice, relacionamentos tóxicos, a objetificação da mulher, entre outros. Trata-se de uma coletânea bem uniforme. O volume ganha peso pela unidade dos contos, todos muito bem escritos, com uma linguagem objetiva, direta, sem floreios. Eu vou ler agora alguns contos desta obra para que você encontre neles os rastros do que eu comentei neste vídeo. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Argíope multicolorida. Ele sabia que havia um corpo lá fora, escutou o estrondo seco e depois gritos e mais gritos. Era uma merda morar no primeiro andar, ainda mais com uma área externa daquele tamanho. Já caíram 3 gatos, um poodle, 3 cinzeiros e pelo menos centenas de xepas de cigarros. Mas pelo estrondo, agora era gente. Se preparara mentalmente para isso há muito tempo e sabia o que fazer. Arrancou o lençol de sua cama e foi lá. Jogou-o sobre o corpo. Logo ficou empapado de sangue. Desde que se mudara, pensou que isso poderia acontecer, que uma hora algum imbecil se esborracharia no piso do seu apartamento. Ele fechou as 2 portas que davam acesso para a área externa, pegou o Fabinho, seu filho de 3 anos, ligou a TV em um desenho e ficou ali com ele, acariciando seus cabelos. Não ligou para a polícia e para os bombeiros, os vizinhos que fizessem isso, ao invés de ficarem de cochicho em suas sacadas. Logo, a campainha começou a tocar, gente a bater. Não abriria só para a polícia ou os bombeiros. Ele sabia quem estava embaixo do lençol, a Nani, do 7º andar. Tinha uma filha pequena, da idade do Fabinho. Era simpática, até extrovertida. Morrer é tão natural quanto viver. Batem na porta, tocam a campainha. Ele espia pelo olho mágico e grita: "Deem-o fora! Só vou abrir para os bombeiros ou para a polícia, seus urubus!" E sentou-se ao lado do filho no sofá para assistir a Peppa Pig. Estavam gritando lá fora. Ele aumentou o volume. Estava preocupado. Precisava tocar hoje. Era DJ e as coisas não andavam fáceis. Foi um grande DJ de trance, no início dos anos 2000,
tocando nas principais raves, mas agora o Trance estava morto, realmente na cova. Então ele tocava house num bar às sextas-feiras e de vez em quando pintava um extra como hoje. Ele tocaria na festa de 20 anos da Spirit, uma festa itinerante temática. Havia as edições techno, house, trance, drum and bass, e hoje seria um grande dia, pois seriam 8 DJs tocando, cada um por 1 hora e com um estilo. A Spirit Mix prometia ser a festa, e ele seria o representante do trance. O cachê daria para pagar 3 aluguéis e já tinha combinado de deixar o Fabinho com a mãe. Estava tudo certo, ao menos até Nani se estatelar na sua varanda. Tomara que isso não me atrapalhe, pensou. E já se vê na festa, mixando, enquanto todas aquelas pessoas estão suspensas, esperando o drop, as batidas, que ele misture uma música com a outra. É quando ninguém pensa ou espera nada, apenas existe, vibra. E ele se imagina um Deus, pois controla todos esses corpos que tremelicam na pista. E os corpos sobem. Espinhosa. Papai caiu de novo no banheiro. Para que tanto banho se está velho mesmo? Não tem sentido. Agora é assim, todo mês cai e se machuca feio, e eu que preciso correr para lá e para cá com ele, entre a clínica e o hospital, sem contar que qualquer batidinha fica roxo, e meus irmãos ficam consternados. Levantei a questão de um asilo, para que ele e mamãe, que não cai porque só anda de cadeira de rodas agora, ficassem tranquilos. Mas meus irmãos ficaram bravos comigo. Para eles, é fácil ficarem bravos, moram longe. Eu sou a única que moro perto e me tornaram babá deles. Mas se Deus quiser, logo tudo será resolvido. Rezo todos os dias para que se resolva. Você sabe o que fazer, né, Deus? Da casca de Darwin. Uma roda que só aumentava. Umas 20 pessoas falavam alto. Uma senhora olhou para o lado e vomitou. Curioso, se aproximou da roda. De certo, era mais um presunto, mais um moleque do tráfico. Todas as semanas aparecia um, em alguma esquina da quebrada. Mas não, era a perna de um cachorro, cortada bem rente ao tronco e jogada na calçada, na frente da casa da Jussara, a diarista. Acho que agora foram longe demais, pensou o pastor.